Livro de Alma. Filho de Alma. Relato de Alma, que era filho de Alma, e o primeiro juiz supremo do povo de Nefe, e também o sumo sacerdote da igreja. Um relato do governo dos juízes e das guerras e contendas do povo. E também o relato de uma guerra entre nefitas e lamanitas, segundo o registro de Alma, o primeiro juiz supremo. Capítulo 1. Neor ensina falsas doutrinas, organiza uma igreja, introduz artimanhas sacerdotais e mata Gideão. Neor é executado por seus crimes. Artimanhas sacerdotais e perseguições propagam-se entre o povo. Os sacerdotes trabalham para seu próprio sustento, o povo cuida dos pobres e a igreja prospera. Aproximadamente 91 a 88 a.C. Ora, aconteceu que no primeiro ano em que os juízes governaram o povo de Nefe, e daí em diante, tendo o rei Mosias ido pelo caminho de toda a terra, combatido um bom combate, andado retamente diante de Deus, não tendo deixado ninguém para reinar em seu lugar, não obstante, ele estabelecera leis e elas eram reconhecidas pelo povo. Portanto, tinham a obrigação de submeter-se às leis que ele havia formulado. E aconteceu que no primeiro ano do governo de Alma como juiz, foi-lhe apresentado um homem para ser julgado, um homem de grande estatura e notável pela sua grande força. E ele saíra pregando ao povo o que chamava de palavra de Deus, opondo-se à igreja, declarando ao povo que todos os sacerdotes e mestres deveriam tornar-se populares, e que não deveriam trabalhar com as próprias mãos, mas deveriam ser sustentados pelo povo. E ele também testificou ao povo que toda a humanidade seria salva no último dia e que não precisariam temer nem tremer, mas que podiam levantar a cabeça e regozijar-se, porque o Senhor havia criado todos os homens e também havia redimido todos os homens, e no fim, todos os homens teriam vida eterna. E aconteceu que tanto pregou estas coisas que muitos acreditaram em suas palavras, e foram tantos que começaram a sustentá-lo e a dar-lhe dinheiro. E ele começou a exaltar-se no orgulho de seu coração e a usar vestimentas custosas, sim, e até começou a organizar uma igreja de acordo com a sua pregação. E aconteceu que, enquanto andava assim pregando aos que acreditavam em suas palavras, encontrou um homem que pertencia à igreja de Deus, sim, precisamente um de seus mestres, e começou a discutir com ele asperamente, com o fim de afastar o povo da igreja. Mas o homem opôs-lhe resistência, advertindo-o com as palavras de Deus. Ora, esse homem chamava-se Gideão, e fora ele quem servira de instrumento nas mãos de Deus para livrar do cativeiro o povo de Lime. Ora, porque Gideão lhe opôs resistência com as palavras de Deus, ele encolerizou-se contra Gideão, e tendo sacado-o da espada, começou a golpeá-lo. Ora, tendo Gideão idade avançada, não pôde resistir aos golpes, foi, portanto, morto pela espada. E o homem que o havia matado foi aprisionado pelo povo da igreja e levado à presença de Alma para ser julgado pelos crimes que cometera. E aconteceu que, estando ele diante de Alma, defendeu-se com muita ousadia. Mas Alma disse-lhe: Eis que esta é a primeira vez que artimanhas sacerdotais foram introduzidas no meio deste povo. E eis que tu não somente és culpado de artimanhas sacerdotais, mas também de teres tratado de impô-las pela espada. E se tais artimanhas tivessem sido impostas a este povo, teriam acarretado a sua total destruição. E fizeste correr o sangue de um homem justo, sim, um homem que muito bem fez entre este povo. E se te poupássemos, o sangue dele recairia sobre nós como vingança. Estás, portanto, condenado à morte, de acordo com a lei que nos foi dada por Mosias, nosso último rei, a qual foi reconhecida por este povo. Portanto, este povo deve respeitar a lei. E aconteceu que o levaram, e seu nome era Neor, e conduziram-no até o alto da colina de Mante, e lá ele foi obrigado a reconhecer, ou melhor, reconheceu entre os céus e a terra que o que ensinara ao povo era contra a palavra de Deus. E ali sofreu uma ignominiosa morte.
Não obstante, isso não pôs fim à difusão de artimanhas sacerdotais na terra. Porque havia muitos que gostavam das coisas vãs do mundo e continuavam a pregar falsas doutrinas, e isto faziam por causa de riquezas e honrarias. No entanto, não se atreviam a mentir por temor à lei, pois os mentirosos eram punidos se descobertos. Consequentemente, alegavam pregar de acordo com a sua crença, e a lei não tinha poder contra homem algum por causa de sua crença. E não se atreviam a furtar por medo da lei, pois seriam punidos. Nem se atreviam a roubar, nem a assassinar, pois aquele que assassinasse seria punido com a morte. Mas aconteceu que todos os que não pertenciam à Igreja de Deus começaram a perseguir aqueles que pertenciam à Igreja de Deus e que haviam tomado sobre si o nome de Cristo. Sim, eram perseguidos e afligidos com toda sorte de palavras, e isto por causa de sua humildade, porque não se exaltavam a seus próprios olhos e porque partilhavam a palavra de Deus uns com os outros, sem dinheiro e sem preço. Ora, havia entre o povo da igreja uma lei severa que proibia a qualquer homem que pertencesse à igreja perseguir aqueles que não pertencessem à igreja, e proibia perseguições entre eles mesmos. Não obstante, havia muitos entre eles que começaram a tornar-se orgulhosos e a contender acaloradamente com seus adversários, chegando a bater-lhes. Sim, golpeavam-se uns aos outros com seus punhos. Ora, isto aconteceu no 2º ano do governo de Alma, causando à igreja muitas aflições. Sim, isto foi causa de muitas tribulações na igreja. Porque o coração de muitos se endureceu, e seus nomes foram riscados, de modo que não mais foram lembrados entre o povo de Deus. E também muitos se afastaram do meio deles. Ora, isso era uma grande provação para os que permaneciam firmes na fé. Não obstante, foram firmes e inabaláveis na obediência aos mandamentos de Deus e suportaram com paciência as perseguições que se acumularam sobre eles. E quando os sacerdotes deixavam seu trabalho para ensinar ao povo a palavra de Deus, o povo também deixava seus trabalhos para ouvir a palavra de Deus. E quando o sacerdote terminava de ensinar-lhes a palavra de Deus, voltavam todos diligentemente para seus trabalhos. E o sacerdote não se julgava superior a seus ouvintes, porque o pregador não era melhor que o ouvinte, nem o mestre melhor que o discípulo. E assim eram todos iguais e todos trabalhavam, cada um de acordo com suas forças. E eles repartiam os seus bens com os pobres e os necessitados e os doentes e os aflitos, cada um de acordo com o que possuía, e não usavam vestimentas custosas, contudo, eram asseados e formosos. E assim eles organizaram os negócios da igreja, e assim começaram a ter paz contínua novamente, apesar de todas as perseguições. E então, graças à solidez da igreja, começaram a enriquecer extremamente, tendo abundância de tudo que lhes era necessário, abundância de rebanhos e manadas, e de animais cevados de toda a espécie, e também abundância de grãos e de ouro e de prata e de coisas preciosas, e abundância de sedas e de finos tecidos de linho e de toda a espécie de bons tecidos simples. E assim, em sua prosperidade, não deixavam de atender a quem quer que estivesse nu, ou faminto, ou sedento, ou doente, ou que não tivesse sido alimentado. E o seu coração não estava nas riquezas, portanto, eram liberais com todos, tanto velhos como jovens, tanto escravos como livres, tanto homens como mulheres, pertencessem ou não à igreja, não fazendo acepção de pessoas no que se referia aos necessitados. E assim prosperaram, e tornaram-se muito mais ricos que aqueles que não pertenciam à sua igreja. Pois aqueles que não pertenciam à sua igreja entregavam-se a feitiçarias e à idolatria ou ócio, e a tagarelices e a invejas e contendas, usando vestimentas custosas, exaltando-se segundo o orgulho de seus próprios olhos, perseguindo, mentindo, furtando, roubando, cometendo libertinagens e homicídios e toda a espécie de iniquidades. Não obstante, a lei era aplicada a todos os que a transgredissem, tanto quanto possível. E aconteceu que, aplicando-se-lhes assim a lei, cada um sendo castigado de acordo com o que fizera, tornaram-se mais tranquilos e não se atreviam a cometer iniquidades abertamente. O povo de Nefe teve, portanto, muita paz até o 5º ano do governo dos juízes.